Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós temos o prazer de trazer aqui ao programa uma presença muito ilustre da historiografia paraibana, a professora Natércia Suassuna Dutra. E ela vai fazer uma abordagem das mais interessantes. Ela vai falar sobre Anaíde Beiris. Anaíde Beiris, quando eu comecei a ler, confesso aos telespectadores, fiquei encantado com a história. Tudo que eu li do trabalho que foi feito pela professora Natércia e por outros autores me deixou realmente encantado pela vida desta paraibana. Natércia Suassuna Dutra, permitam-me falar um pouquinho sobre ela, nasceu na cidade de Catolé do Rocha, aqui na Paraíba. É filha de Natércio Dutra de Medeiros e de Adília Suassuna Dutra, viúva de José Painho Ribeiro Coutinho. Contadora, pesquisadora, historiadora, genealogista e sócia efetiva do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica. Ocupa a cadeira 13, cujo patrono é o professor Raimundo Suassuna. Sócia fundadora da Academia de Letras e Artes do Nordeste, Alane, núcleo da Paraíba. E tem outros cargos, né? Tem outras participações também do Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Mas aonde, minha querida Natércia? Você é uma pesquisadora que me pressionou por esse trabalho. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Gilson. Tá ok? Prazer. Vamos falar sobre a Anaíde? Vamos. Por que a nobre escritora, professora, resolveu fazer esse trabalho sobre Anaíde Beiris? Fazer esse estudo tão bonito sobre Anaíde Beiris? Tá. Olha, primeiro, para fazer justiça, né? Porque ela foi injustiçada, foi uma pessoa que fez muito pela cultura, apesar de ter vivido pouco tempo, mas deixou muita coisa boa. Deixou, mas foi queimado, né? Ela fez, mas foi destruído na Revolução de 30. Então, eu sempre gostei, desde criança, que eu ouço falar em Anaíde, e gostava muito de ouvir pouca coisa que sabia sobre ela. Então, como pesquisadora, eu procurei me aprofundar, com dificuldade de encontrar informações, mas com o tempo fui conseguindo algumas coisas e fiz uma plaquetezinha, fiz até esse trabalho dessa plaquete está na revista do Instituto Histórico, que é agora desse ano, que já saiu faz pouco tempo. E eu acho que, em primeiro lugar, Gilson, fazer justiça. E também ver que a mulher paraibana é forte. É forte. E a Anaíde é o exemplo disso. A Anaíde, jovem, começou professora lá em Cabedelo. Foi, ela começou, primeiro para estudar, foi uma dificuldade, né? Dificuldade, porque o pai era pobre, trabalhava na União, mas com sacrifício conseguiu colocá-la na escola normal, sim, da Paraíba, né? Que era uma escola de elite. De elite, ela era escola de elite. E ela terminou o curso com 17 anos de idade. E foi ser professora em Cabedelo, né? Mas antes ela estudou, passou em primeiro lugar, foi oradora da turma com 17 anos, era a mais jovem da turma. Ela era sempre lá na escola procurada para recitar poesias. Isso ela, vamos dizer, com 14, 15, 16 anos, né, que ela estudava lá na escola. E também participar de dramas, porque naquela época a parte teatral não era... Era bem acentuada, né? Era ela quem fazia representações. Então a aceitação dela foi boa na escola? Muito boa. Era amiga de todos. Ela conviveu com a alta sociedade. Alta sociedade. E ela participava. É daí que vem, em 1930, foi que ela começou, o pessoal começou a achar que ela estava errada na maneira de ser. Mas antes disso, ela era muito apreciada, assim, gostavam de ouvi-la recitar, as próprias poesias, ela fazia poesia também. Sim.
Então, ela foi ensinar em Cabedelo, que foi a pergunta que você me fez agora, né? Lá em Cabedelo, como é que foi a atuação? A senhora tem algo nesse seu levantamento, como foi a presença dela lá em Cabedelo, que na época era município de João Pessoa, não é? Como foi a participação dela lá? Olha, ela era professora de uma escola primária e chegou a ser secretária eleita pelos próprios alunos. Ela era muito querida lá, muito querida. E à noite, ela, por conta própria, ela não ganhava nada, porque ela ganhava só o que ensinava as crianças no turno da manhã. À noite, ela ensinava aos pescadores. Sim. Sabe, ensinou a ler, ensinava poesias, a recitar, sabe, fazia aquelas partes de drama que chamavam antigamente. Ela foi uma pessoa muito importante em Cabedelo e muito querida. Muito querida. Muito querida. Como foi que a senhora foi encontrar para os seus estudos sobre a Anaíde tanta informação? Teve facilidade para isso? Não, muita dificuldade. Conversando, porque a genealogista é chata. Conversando é que se entende, né? Exatamente, Quem dizia Chacrinha, quem não se comunica se tumbica, né? Então, eu saía, sempre perguntava a alguém que conhecia a Anaíde Beriz. E até que eu fui me entrosando também com a família dela, que é pequena, tem uma Yalmita, que é sobrinha dela, e tinha muita coisa, mas Yalmita é uma alma boa, e assim, gosta de ajudar, e emprestava muitas coisas e perdeu. Essa pessoa da família ainda reside aqui? Reside aqui. Reside aqui. É. Mas era uma família pequena, a família pequena, dela. era. O pai era gráfico? Era gráfico da União. Da União. Trabalhou 27 anos lá. 27 anos. Mas, professora, eu estive vendo nos seus escritos e nas pesquisas de outros autores que o problema de Anaíde Beriz com relação à sociedade da época é porque ela era bem, digamos, avançada no sentido assim, ela era além de feminista, ela tinha uma visão muito além daqueles que viviam na década de 20, por exemplo. Era isso? Era. Também teve essa parte. Eu acho que a sociedade tinha, algumas pessoas tinham até inveja de Anaíde. Era, eu acho, viu? Pelo que eu leio sobre ela tinha amizades com escritores, com um pessoal sempre mais velho do que ela, né? Ela tinha também, na juventude, teve suas amigas, mas ela também se comunicava com os mais mais velhos. Ela tinha interesse pela leitura, pelo conhecimento, e isso causava inveja de muitas pessoas. Eu acho que as mães, eu digo até que eu escrevi, que as mães, às vezes, tinham até inveja, porque as filhas não acompanhavam a cultura de Anaíde, sabe? E às vezes também não aceitavam a forma como ela agia em certas oportunidades. Também, né? Ela, digamos, era uma pessoa que tinha, digamos assim, aquela vontade de se libertar, porque a mulher era muito presa naquela época. Não tinha liberdade nenhuma. Olha, a Anaíde era criticada porque cortou o cabelo a Lagarsone, que ela não foi a primeira, mas como ela aparecia muito, então ela ficou marcada, como a fazer um penteado que artista faz, que artista naquela época, né, era condenado. Não tinha valor. Não, nenhum. Então, já começava daí. Usava sapatos altos, bem altos, sabe? Ela era elegante, se vestia muito bem. Foi Miss, né? Ela foi Miss em 1925. Um jornal fez foi onde era o Paraíba Hotel, né? Eu vou dar uma pequena pausa, porque eu quero, daqui a pouquinho, vamos falar sobre os amores de Anaíde Beriz. Tá ok? Ok. Nós voltamos daqui a pouco com o nosso Memória.doc, hoje entrevistando a professora Natércia Suassuna. Voltamos com o Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós estamos conversando com a professora Natércia Suassuna e tratando de um assunto importantíssimo, interessante, da história da Paraíba. E ressaltando a importância na história da Paraíba da Anaíde Beriz. Professora Natércia, diziam, digamos assim, coisas que, na verdade, ofendiam a moral da Anaíde. Diziam que ela era uma mulher vulgar, mulher comum,
de muitos amores. Mas eu tive lindo no trabalho aqui que, na verdade, ela teve dois grandes amores. Quais foram esses dois grandes amores? Se é isso mesmo que eu li, me confirma. É verdade. Eu acho que o maior amor da vida de Anaíde foi um médico, né, paraibano. Ele era estudante na época, ela chamava Eri. O Heriberto? Heriberto, que ela chamava Eri. Que foi um amor, foi um namoro platônico, viu? Porque eles não tiveram quase convivência. E passaram a se corresponder, a família dele não queria o namoro, e eles se correspondiam, e ele era proibido de vir à Paraíba. Eles se encontraram aqui, quando ele estudante no Rio, veio passar uns dias de férias, 15 dias. É verdade que a família dele era uma família rica? Rica. E outra coisa, o preconceito. Ela era moreninha, clara, né? Sei. E ele era alvo, louro dos olhos azuis. Então, a família dizia como aquele alvo ia procurar uma morena. Uma morena. Mas uma também, morena tão bonita. Bonita, né? Inteligente, interessante. E também a maneira dela, de vida dela, né? Que ela era muito para frente, dizia, meu marido, Zé Paim, dizia... Era avançada. Que era avançada, que quem é aquariano pensa 100 anos na frente. E era o caso dela, era aquariana. Não é? E depois acabou-se esse namoro, por correspondência, e foi quando ela conheceu, 2 anos depois que acabou-se o namoro, conheceu João Dantas. Professora Natércia, existem ainda essas cartas do relacionamento através de cartas do Heriberto com a Anaíde? Essa sobrinha tinha essas cartas, deu inclusive eu estou esquecido o nome do autor. Do autor. Que ele escreveu, fez um livro sobre essas cartas. Foi, não é? Né? Todas as cartas as dela... As cartas ainda existem, não é? Existe, as cartas em si, não. Mas tem uma cópia, uma pessoa da família conseguiu passar, sabe? E entregou para ele. Ele até morreu, né? O Heriberto nunca morou aqui na Paraíba? Não, os pais moravam, né? Ele foi estudar medicina no Rio. E por causa do namoro, os pais, que ele era dependente inteiramente dos pais, mandavam passagem para ele não vir, para não encontrar a Anaíde. A desistência deste amor difícil de acontecer, quer dizer, o amor existia, mas não havia condição de união. Então eu pergunto, acabou-se o amor dela pelo Heriberto e como foi que surgiu este amor por João Dantas? João Dantas. Foi justamente nesses saraus que ele participava, né, como ouvinte. Uhum. E se conheceram lá, nesses saraus. E começou o namoro, que era um namoro muito decente, que era assistido por todos. Ela morava ali na rua, hoje é São José, Souto Maior, que é do parente seu. Arquimedes Souto Maior, que era a antiga São José, né? Sim, exatamente. E eles ficavam passeando, namorando, passeando e todo mundo vendo. No entanto, dizem que ela era amante de João Dantas. Ela nunca foi amante de João Dantas. Ela era namorada e praticamente noivos. Ele só faltava mesmo oficializar. Inclusive, pode ser uma história, a senhora conta, eu achei interessante, de uma vizinha. Pois é. Que as vizinhas observavam muito os namoros naquela época. Era olho no... Né? Era na janela olhando tudo, né? Via tudo. E ela ficava admirando aquele amor, aquele namoro que era quase infantil. O João Dantas, ele era uma boa pessoa? Era uma pessoa boa, sem vício nenhum. Diziam que ele bebia, que fazia farras. Ele era solteiro, ele devia ter os programas dele, natural. Mas ele não tinha vício nenhum, era um advogado de valor. Foi sócio num escritório com o Zé Américo, por isso Zé Américo cita, porque conheceu bem. Conheceu bem a vida dele, não é? E era uma pessoa pacata, assim, muito calado, mas muito inteligente, e gostava sempre de saraus, né? Ele não participava sempre. E essa confusão que houve entre ele e João Pessoa, ninguém sabe até hoje. Política não foi, porque João Dantas não era político. Eu estava lendo aqui, a senhora fez um pronunciamento, uma palestra, aliás, e nessa sua palestra eu estou com esse livreto aqui, que é da palestra que a senhora fez,
E eu achei interessante aqui, quando a senhora apresenta falando sobre a Anaíde, quem fala sobre a Anaíde, o saudoso José Américo de Almeida. José Américo conhecia bem, João Dantas conhecia a Anaíde também, né? E ela foi, inclusive, colega de datilografia da noiva de Zé Américo, né? Que era a Dona Alice. Sim. Né? Bom, ele descreve a Anaíde da seguinte forma. A Anaíde era de estatura mediana, morena, olhos expressivos, boca carnuda e nariz afilado. O penteado de pastinha cobria-lhe parte da face esquerda. Vaidosa, vestia-se com bom gosto dentro do estilo dos anos 20, que tinha na melindrosa, de corpo inteiro e saia curta. Com elegância, equilibrava-se nos saltos Luís XV e caminhava levitando, como se tivesse asa nos pés. Mesmo sendo uma moça de hábitos simples, não foi impedimento para frequentar um centro onde pontificavam Nininha Norá, Analice Caldas, Olivina Olívia Carneiro da Cunha, e deixou aos amigos a imagem de suave e doce, personificando o que havia de mais jovial e alegre. Nós estamos falando sobre Anaíde Beiris e recebendo para falar sobre esse assunto a nossa querida professora Ana Tércia Suassuna, de tradicional família paraibana, de gente culta, de gente muito inteligente. Nós voltamos daqui a pouco com a parte final do nosso programa. Memória.doc, voltando pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós estamos falando sobre Anaíde Beiris. E quem está conversando conosco sobre esta paraibana que causou muita polêmica, não é? Nesse estado na década 20. E eu perguntaria à querida professora Ana Tércia, professora, como foi o fim desse romance, Anaíde Beiris e João Dantas? O fim do namoro, do relacionamento, foi a morte. A morte. Né? A morte de João Dantas. Aí acabou tudo. E então ficou a Anaíde como sendo a amante de João Dantas, uma moça que não era bem recebida na sociedade, quer dizer, deturparam tudo, né? Era misturaram a Revolução de 30 com Anaíde Beiris, com João Dantas e até com outras, com a sua família mesmo. Também. João Suassuna. Exatamente. E também teve o cunhado de João Dantas, que não tinha nada com a história, e foi assassinado, foi preso e assassinado, né, juntamente com João Dantas, que era Augusto Caldas. Quando houve essa confusão toda, a morte do João Pessoa, a Anaíde já estava lá em Recife ou saiu aqui às escondidas? Ela estava aqui. Estava aqui. Ela foi perseguida, era para ser morta, né? Encontrasse a Anaíde, ela ficou escondida, porque ela conhecia muita gente em Cabedelo, inclusive uma tia morava lá, e ficou escondida num navio internacional. Navio estrangeiro estava aqui no Brasil, ela ficou escondida nesse navio. E de lá saiu às escondidas para Recife. Em Recife ela não foi muito perseguida. Ela tinha parentes lá? Tinha uma prima, ela ficou na casa de uma prima. Lá. E visitava João Dantas no presídio. Mas foi a partir daí onde começaram as perseguições ainda mais acentuadas contra ela. Ela já tinha sido... Depois da morte de João Dantas, ela foi levada para um asilo, um asilo que era comandado lá por umas irmãs. Quer dizer, era um asilo de moças que estudavam lá, do interior, vinham estudar lá em Recife, ficavam, eu chamava asilo, né, do Bom Pastor, que tem um nome aqui, mas não tem nada a ver com prisão. Era residencial. Me preocupa porque os anos passaram e tantas deturpações quanto ao comportamento dessa menina paraibana, dessa moça tão bonita e tão inteligente que foi a Anaíde Beiris. Inclusive o filme da nossa... Tizuca. Totalmente deturpado. Tudo, né? Totalmente. Você vê, Gilson, que ela veio procurar a família para pegar informações. Em primeiro lugar, ela vivia maritalmente com um filho de Zé Joffre, que escreveu sobre a Anaíde Beiris. Ele é cineasta. Sim. Então, ela
achou que era conveniente fazer sobre a Revolução de 30. Olha, eu não acredito que a Anaíde tenha Se se suicidado. Não, não. Não acredito. Ela já chegou doente lá, quando a irmã recebeu, e tem duas histórias nisso. Tem uma que a irmã se comunicava com a mãe de Anaíde, dizendo que ela estava muito assustada com tudo e que ela estava muito preocupada. Noutra carta, já diz que ela chegou de tarde e morreu no dia seguinte. Ela já chegou doente. E neste momento era aquela continuidade das pessoas culparem pela morte do presidente João Pessoa, que ela teria sido responsável, né? Por isso também. Eu acho que nem responsabilizaram tanto a Anaíde, não. Mas usaram a Anaíde, assim, para sujar mais ainda a imagem de João Dantas. A imagem de João Dantas. Sim. Né? Que Tizuca fez. Ele nu, eles dois nus no escritório dele, e Zé Américo fala sobre isso, que João Dantas não era homem para cometer essas barbaridades, né? Ele não trocava nem de roupa na frente dos amigos. Na frente dos amigos, exatamente. Como era que ele ia ficar nu, e ela também nua, recitando as poesias, e ele datilografando. Aquilo foi criação. São factoides criados, não é, para fazer uma peça e torná-la, sei lá, mais... Bom, não vou nem comentar, não me compete. A família dela entrou com um processo contra Tizuca e Yamazaki, mas não tinha dinheiro suficiente para jogar para frente, como se diz, né, o processo, e Tizuca saiu ganhando. Então a senhora acredita que desses trabalhos que foram feitos pela senhora nessa pesquisa, que a Anaíde não se suicidou? Eu acho que não. Eu tenho a impressão que deram algum veneno a ela antes, porque faziam de tudo. A gente sabe, minha família sofreu bastante. E eu tive convivência com pessoas que viveram esse tempo da Revolução, e sei que quanto os perrepistas, que eu sou perrepista até morrer, e os liberais, né, a perseguição aos perrepistas, eles eram capazes de tudo. Ainda hoje a família sente alguma coisa, pessoas que comentam, indo de encontro àquilo que vocês consideram a verdade? Ainda existe. Mas já muito menos do que antes, né? Porque eles procuram ouvir as duas partes, que isso é bom. Né? Porque eu sempre dizia a Ariano, olha, os perrepistas são calados, são acusados e não se defendem. Ele disse, mas é porque eles querem assunto para botar para frente. Mas não era uma história, né? Para contar a verdadeira história. Outros trabalhos a senhora já realizou ou está realizando algum outro trabalho mais aprofundado sobre a Anaíde? Não, esse que eu fiz recente, e eu não tive mais, assim, não tenho nem onde procurar mais. Não tem, porque foi queimado tudo que era de Anaíde. Esse seu trabalho ele está ainda à venda em algum local? Não, eu não vendi. Isso aqui eu fiz até em casa mesmo. Organizei, foi uma palestra para... uma palestra para uma mesa redonda. Uma mesa redonda. Que foi muito boa. Foi na Alane, que eu faço parte da Academia Paraibana de Letras e Artes. E do Nordeste. Do Nordeste, Pois é. Mas a senhora não tem interesse de fazer ainda um livro, se aprofundar, entrevistar mais pessoas, ouvir mais pessoas sobre esse caso? Olha, é tão difícil, Gilson. É difícil. É difícil, muito difícil, porque como a gente não tem nada dela mais. Essa sobrinha, ela tem uma sobrinha que mora no Paraná, que é de uma academia lá de letras. Ela está fazendo uma boa pesquisa. Eu acredito que ela vá lançar dentro de algum tempo alguma coisa sobre a Anaíde, sobre a tia. Ela tem, inclusive nessa plaquetezinha, nessa palestra que eu fiz, a pesquisa que eu fiz, a data de nascimento dela é 18 de fevereiro. Ela mandou uma carta dizendo que ela nasceu no dia 5 de fevereiro. Quer dizer que há essas coisas também, não é? Essas informações erradas. Professora Natécia, me diga uma coisa, o corpo de Anaíde Veríssimo, né, os restos mortais, né? O corpo não existe mais, estão lá no cemitério do Recife, não me fugi, Santo Amaro? Santo Amaro. Do Recife? Bom, dizem que ela foi enterrada, muitos historiadores, né, que ela foi enterrada como indigente, mas indigente. não foi. A família Dantas, eu tenho inclusive o documento do túmulo dela. Sei. E foi, a sobrinha dela mandou para mim uma cópia disso.
ela foi enterrada com todas as honras, como diz, com a família presente. As duas famílias, a dela, a pequena, e a família... A família de João Dantas, os que puderam chegar, né? Os que puderam chegar. Porque muitos estavam escondidos, porque eram procurados para ser mortos. Professora Natécia, Anaíde Beiriz, portanto, foi uma grande mulher. Uma grande mulher. Poetisa, escritora, ela ia deixar livros, viu? Porque queimaram. Mas queimaram, ela ia fazer livro de poesia. Tudo que ela tinha que queimar. Queimaram tudo. Algumas pessoas da família, quando fugiram de casa, conseguiram levar alguma coisa. O que ficou foi queimado, foi destruído. Professora Natécia, eu queria dizer à senhora da alegria de poder recebê-la aqui. Deus, muito obrigada. E dizer que este assunto é palpitante, é um assunto que não vai morrer nunca, porque a história não morre, ela se perpetua através do tempo. Muito obrigado pela sua presença, foi um prazer muito grande. Eu que agradeço, Gilson, obrigado, foi uma honra para mim. Foi um prazer. Conversamos, portanto, com a escritora, professora Natércia Suassuna. O assunto de hoje foi sobre Anaíde Beiriz, uma grande paraibana. Obrigado, até o próximo programa.